Bom, eu errei. No vídeo anterior, eu fiz uma análise sobre algumas performances artísticas. E o meu erro não foi a minha opinião, mas sim a forma com que eu falei. Eu costumo dizer para meus amigos próximos que eu não tenho certeza de nada, ninguém tem certeza de nada. A certeza é um erro. E no vídeo anterior eu estava cheio de certeza. E num comentário, né, eu estava rolando os comentários ali e teve uma pequena discussão e eu parei para ver e eu parei para analisar. E falei, cara, não é isso. Não é assim. Não é, essa não é a minha essência, não é isso. Tá tudo errado. E então, eu tô fazendo esse vídeo aqui. Eu não vou apagar o vídeo anterior, tá? Porque eu acho que isso faz parte da história do canal. O intuito desse canal foi justamente criar conteúdo para diversos grupos diferentes poderem discutir sobre um assunto de uma forma saudável. Por exemplo, a gente vê muitos influenciadores aí que tem todos os tipos de público, tem todos os tipos de grupo assistindo o entretenimento que eles fazem. Mas aí que mora o ponto, porque é entretenimento por entretenimento. A proposta desse canal é trazer assuntos complexos, aonde todos os grupos possam falar, discutir de uma forma civilizada, de uma forma organizada, sem ódio, para que a gente possa talvez tentar integrar as ideias. Eu sei que parece muito utópico, parece muita viagem e até às vezes um pouco ingênuo, mas se isso for possível, eu vou tentar. A partir de hoje, eu vou trazer conteúdos aqui nesse canal complexos e eu preciso que vocês me ajudem com que esses assuntos eles não virem um campo de guerra, e sim um campo de estudo, um campo de absorção, um campo de exposição, onde a gente pode expor as nossas ideias, onde a gente pode absorver ideias, aprender com isso. Esse vai ser o intuito do canal daqui pra frente. E como eu falei ontem nos comentários do vídeo anterior, onde eu me dei conta do que eu estava fazendo e estava totalmente errado, segundo os meus próprios princípios, porque na minha vida pessoal eu procuro ter amigos de todos os lados, amigos de todos os grupos, porque isso serve como régua para mim. Eu tiro pontos positivos e negativos de todos os lados. Esse eu acho que é o segredo. Então, esse canal ele precisa transparecer isso. Ele precisa transparecer essa essência, trazer assuntos polêmicos e discutir de uma forma agradável. Eu sei que parece ingênuo, mas vamos tentar, cara. Se isso der certo, vai revolucionar. Pois bem, vamos lá. Voltando ao vídeo anterior, eu recebi uma indicação de um canal chamado Ilha Kaiju. Ilha Kaiju, não sei o nome, a pronúncia, né? Enfim, é um canal que fala sobre arte. E o canal é fantástico, é muito bom. Olha, o cara ele explica com uma didática absurda. É de um conhecimento extraordinário, muito bom o canal. Ainda assim, assistindo o canal, eu pude entender melhor, né, a questão das performances artísticas, mas eu continuo discordando. Eu continuo achando, na minha opinião, que esse tipo de performance pode ser muito prejudicial. E podem discordar, essa é a essência. Mas agora eu vou reformular os meus argumentos e eu retiro os argumentos do meu vídeo anterior e coloco esses argumentos desse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Bom, antes da gente começar o assunto em si, eu preciso salientar que a minha área acadêmica não tem nada a ver com arte em si, né? Eu vim de família de artistas, né? O meu pai era escultor, vivia disso, então eu nasci já nesse meio. Eu pinto desde de novo, né? Pinto tela, desenho, já fiz curso em museu, já dei curso em museu, já trabalhei com restauração de obra de arte, trabalho para um nicho específico de reprodução de obra de arte, tenho as minhas próprias obras de arte. Sobretudo eu gosto muito de fazer reprodução porque eu consigo passear entre os estilos, né? Eu consigo aplicar técnicas diferentes, diversas técnicas diferentes, desde o abstracionismo até a arte acadêmica em si, o realismo, enfim. Mas tudo bem, se você achar que é uma impressora orgânica, tá tudo bem, cara. Eu de verdade eu não ligo muito para isso. Bom, agora sim, vamos adentrar o assunto. Bom, pelo que eu estava vendo, a arte contemporânea, a arte moderna, né? Ela meio que se perdeu na estética. Ela teve essa perca de poder estético, né?
E hoje é uma coisa muito mais conceitual, é muito mais no campo das ideias. É uma arte com contexto. No caso, a arte contemporânea, ela não está mais se importando tanto com a estética, ela está se importando mais com o contexto da coisa, com a linguagem contextual. E pelo que eu vi, isso se deu muito por conta do movimento dadaísta. Uma das obras percursoras nesse movimento é a famosa Fonte, que é um sanitário assinado. E pelo que eu entendi também, um dos objetivos do movimento dadaísta é negar a visão de arte. É como se fosse uma anti-arte. Uma arte contra a existência da arte. É como um deboche. É como um deboche. Um dos pontos do autor da obra A Fonte foi que qualquer coisa, qualquer bobagem que se coloque dentro de uma galeria vira arte. É de fato uma crítica. Na minha opinião, o autor ele usou isso como uma régua para medir o senso crítico, cultural, contemporâneo. Basicamente para medir como que estava a noção da galera. Bom, chegamos no consenso então que a arte moderna ela é praticamente a perca da estética e sim a valorização do contexto, tá? Visto isso, eu fiz aqui algo, tá? Que se chama saudade. Deem uma olhada. Deem uma olhada nisso. O que vocês conseguem reter daqui? No caso aqui não tem a estética, mas tem o poder de contexto, que provavelmente vocês não vão entender. É isso que eu acho perigoso, porque a pessoa ela constrói um contexto, ela constrói uma boa narrativa, só que ela não consegue transparecer isso para o físico. Isso é perigoso, porque existem pessoas que conseguem fazer isso. Existem pessoas que conseguem transparecer uma sensação para o físico. E a gente está esquecendo dessa galera, cara. Na minha opinião. E a gente tá. E acaba que a gente está banalizando o processo das coisas. Uma comparação bem parecida com isso é a própria inteligência artificial. Ela está substituindo lugares. Olhando isso daqui, por exemplo, eu contextualizei, eu, autor, como saudade. Você não vai olhar para cá e sentir uma sensação de saudade, ou quem sabe até balbuciar o significado disso. Talvez você consiga, fazendo um malabarismo mental, tentar fazer uma interpretação que você pode fazer para qualquer coisa. Entende? Uma simples caneta você pode fazer uma interpretação, você consegue dar uma interpretação. Se você pegar um papel, você também vai conseguir dar uma interpretação para esse papel. Mas você não vai olhar para aquilo e de fato ver o que transparece. Mas isso acaba abrindo margem para muita coisa. Isso acaba abrindo margem para oportunismo. Isso acaba abrindo margem para corrupção. Isso acaba abrindo margem para desvalorização de quem sabe de fato fazer. Trazer uma consciência, um contexto para algo físico. E transparecer isso só de olhar aquela imagem. Existem pessoas, artistas, que conseguem fazer isso. Eu não estou falando que o movimento não é legítimo, me entenda. Eu estou falando que a gente precisa salientar que a base disso é um movimento de deboche, que é o dadaísmo, pelo que eu entendi. Se eu tiver errado, me corrijam. Entende? Então a base dessa perca de estética vem daí. A perca da estética e a inserção do contexto, aonde a estética acaba e fica só o contexto. E aí abre margem para tudo que eu falei aqui. É legítima a revolta das pessoas, a revolta, acima de tudo, dos artistas. Dos artistas que, de fato, conseguem transparecer isso. Eu acredito que é basicamente a mesma sensação de pessoas que estão sendo jogadas de escanteio por conta da inteligência artificial. Bom, eu apresentei isso aqui, que eu coloquei o nome de Saudade, e agora eu vou apresentar algumas obras minhas. Não precisa achar o quadro lindo, tá? Eu tô falando só na absorção da ideia, na crítica intuitiva. Bom, o primeiro se chama Corrupção, tá? Não sei se vocês conseguem ver. O segundo se chama O Vazio.
O terceiro se chama O Segredo. E o quarto se chama A Casa dos Sonhos. Bom, essas obras, eu acredito que elas sejam intuitivas, tá? Até porque eu não consigo me expressar direito de forma verbal, entende? Eu consigo me expressar através dos quadros. Tanto é que para falar com vocês aqui agora, eu estou usando fone ouvindo música, entende? E provavelmente vocês vão notar que esse vídeo tá cortado, porque muitas vezes eu não consigo levar o assunto por muito tempo aqui, manter sem errar, sem engasgar. Então eu consigo me expressar muito melhor nos quadros. Então é natural que quando eu veja esse tipo de coisa, eu não vá ver sentido. E eu acho que de fato não tem um sentido. Esse tipo de coisa é como se fosse uma legitimidade de pensamento. É basicamente isso. Vamos fazer um exercício aqui agora, bem básico. Poxa, eu repensei os parâmetros do canal e eu acredito que esse canal precisa ser observado por todo mundo, de todos os grupos. Precisa ser escutado por todo mundo. E eu tive esse pensamento, esse insight, e eu vi esse fone na minha frente. E aí eu pego esse fone e falo, esse fone vai simbolizar a minha ideia. E eu coloco esse fone numa galeria simbolizando a minha ideia. Eu não vejo sentido nisso. Eu não consigo ver sentido nisso. Não dá. Mas, de novo, é possível, a discordância é legítima. Ok, tem que ser assim, tá? Eu só estou dando a minha opinião. Eu acho que a arte, ela precisa transparecer de fato o que você está sentindo, o que você sente. E ela precisa transparecer de forma direta. Porque se você pegar esse tipo de arte, que eu não acho arte, mas se existe o conceito, então se você pegar esse tipo de coisa e botar numa galeria, se não tiver uma placa explicando o que é isso, as pessoas elas não vão entender o que é isso. Isso não faz muito sentido. Pelo menos no meu ponto de vista, não faz muito sentido você chegar numa galeria para ver algo artístico, algo que vai te impressionar de certa forma, para ver algo que vai te trazer uma profundidade. E você encontra isso. E se tiver sem uma placa, qual é a profundidade que tem aqui, cara? Qual é a profundidade que tem aqui? Se não tiver contexto, qual é a profundidade que tem aqui sem o contexto? O que eu estou querendo exercitar aqui é que o contexto, a ideia, ela pode ser sublime, mas ela precisa de uma forma física que seja digna do seu contexto, na minha opinião. Tem muita gente que não entende muito, ela só replica que isso é arte, sem ter nem interesse no contexto. E isso pode se agravar de uma forma que realmente a gente comece a perder a noção das coisas. Então é isso, gente. Eu discordo que isso aqui seja arte, entende? Eu continuo acreditando na estética artística. Eu acredito também no contexto. Eu não acredito que isso aqui seja arte. Porque sem contexto isso não é nada. Mas é isso aí, pessoal. Podem discordar de mim, à vontade. Eu só vou pedir uma coisa, cara. Vamos discutir aqui nos comentários o assunto. Vamos conversar, vamos debater. Mas sem ataque, cara. Vamos tentar fazer isso, cara. Vamos tentar fazer isso dar certo aqui na internet. Vamos tentar fazer com que exista, de fato, um canal onde seja possível a gente ter uma interação de ideias entre grupos, cara. Vamos tentar fazer isso. Se vocês puderem me ajudar, valeu? Tamo junto, gente.